E aí, pessoal, mais um vídeo aqui no canal da Comblu do programa Aqui é Cerveja. Hoje, convidado super especial, o que eu mais aguardei com o tema mais esperado. Eu quero aprender muito sobre isso. Como fazer cerveja em casa. Casa, apartamento, sítio, chácara, não sei, onde você quiser. Estamos aqui hoje com Tarsis, mestre cervejeiro e consultor. Fala, Jorge, beleza? Tudo bom, cara. Esperei você aqui muito, hein? Insisti bastante pra você estar aqui. Prazerzão estar aqui, obrigado pelo convite. E vamos falar, né? O que eu mais gosto de fazer é cerveja. Bora lá. Afinal, vamos ao que interessa? Pessoal, então hoje nós vamos falar como fazer cerveja em casa. Temos aqui um especialista nisso. As melhores cervejas que eu já tomei foram feitas por esse cara aqui, hein? Então nós vamos falar. Ele trouxe aqui alguns tópicos super importantes pra gente pontuar pra vocês como fazer cerveja em casa. E o primeiro dele é: o que eu preciso, Tarso, pra fazer cerveja em casa? Qual equipamento? Eu preciso ter um aparato? Eu posso fazer no meu apartamento? O que eu preciso? Muita gente me pergunta, né? O que você precisa para fazer cerveja em casa? A primeira coisa que eu falo é: você tem que ser curioso. Você gosta de meter a mão na massa, se divertir, porque na verdade, para mim, fazer cerveja é uma terapia. Chega até a ser às vezes uma brincadeira, né? Pra mim é beber. Beber é uma terapia. Você pega a melhor parte. Mas, por exemplo, fazer cerveja em casa, você precisa de um espaço pequeno, você precisa ter uma área muito grande para fazer cerveja, não precisa de nenhum equipamento industrial, na verdade, simplesmente uma panela que eu... Ó, eu vou mostrar esse vídeo aqui pra minha esposa, porque assim, quando eu falo, vou fazer cerveja no apartamento, ela fala, que isso, precisa de um espaço, vai sujar tudo, vai virar uma lambança. Dá pra fazer. Dá, tranquilo. Só precisa, na verdade, não tem muito segredo. Você precisa de um fogareiro, ou pode ser até mesmo um fogão da sua casa, ou um fogão de alta pressão, uma boca simples. Um moinho, daqueles moinhos de grão mesmo, de café, a gente encontra Casa do Norte. Pode ser aquele da casa da avó, aquele de moer café? Pode também. Dá certo? Dá certo também. Não precisa ser muito sofisticado para fazer cerveja em casa, não. Um moinho de café, uma panela de alumínio, aí varia o tamanho que você quer. Pode ser 5 litros, 10 litros, 20. É muito comum hoje o pessoal iniciar a fazer cerveja em casa com uma panela de 20 litros. Então, é um panelão, aí você simplesmente vai precisar de um saco de voal nele, né? Eu vou passar para você o modo mais simples, né, de fazer cerveja em casa. Voal é tipo aquele tecido de vestido de noiva, é isso mais ou menos? Como se fosse pano de cortina. O voal da cortina. Voal da cortina. Não vai cortar a cortina da mulher, hein? Pelo amor de Deus. Não vai falar que eu falei para cortar aquilo lá não, pelo amor de Deus, vai sobrar para mim. Aí você precisa desse voal, uma pá plástica, né, para você poder mexer. Aquela de mexer feijoada. Não precisa ser aquele colchão de feijoada, não. Não, é aquele de plástico. É uma pá de plástico, simples, uma pá de plástico, um termômetro, simples também, só de imersão ali para você acertar a temperatura, e os ingredientes, mais nada. Então, assim, os equipamentos são simples. Você pode ter uma coisinha um pouco mais elaborada comprando em casas de material cervejeiro, ou pode adaptar em casa também, lá fazer uma adaptação para começar de repente. E aí, precisamos de insumos. Sim. O que vai numa cerveja? Como é que eu começo? Eu preciso comprar o quê? Bom, o que eu recomendo, né? Para você ir atrás de ingrediente, você vai numa brew shop, que são as lojas especializadas em ingredientes para o cervejeiro caseiro. Lá você vai lá, o pessoal consegue até falar, pô, você vai iniciar a fazer sua cerveja em casa? Eles montam até kits prontos, né? Para você fazer a cerveja em casa. Então já tem a panela, já tem o saco de voal, termômetro, aí tem também, que eu até esqueci de falar, que é o chiller, né, que você precisa resfriar depois do final do processo. Então eles já montam um kit para você, eles já preparam a receita, mas os ingredientes principal, né, que você vai precisar é a água, o malte de cevada, o lúpulo e a levedura. A água pode ser aquela água de garrafão mesmo, de garrafa normal? É o ideal. Para você fazer cerveja em casa. Uma água mineral qualquer. Uma água mineral qualquer, ou se você tiver um filtro de água na sua casa, dá para você aproveitar a água desse filtro. Pode ser do filtro normal também. Filtro normal. Um filtro de carvão já é mais que o suficiente para você fazer cerveja na sua casa. Bacana. Esses insumos eu também consigo comprar pela internet. Ela tem muita coisa na internet?
praticamente tudo hoje pela internet. Então, quem quiser comprar já pode, ou pela internet, e eu vi, tem bastante lojas, né, para cervejeiro. É que nesse momento as lojas fechadas pela internet você consegue comprar também. Sim, eu faço cerveja em casa também, eu passo meu tempo fazendo cerveja em casa. Eu quero tomar essa cerveja aí. Quando quiser. Leva carne. Com certeza. Aí eu compro tudo pela internet. O pessoal entrega em casa, é uma facilidade que tem, ainda mais nessa época de pandemia. E assim que chega, eu já boto a mão na massa. Eu falo que eu tenho uma nano cervejaria na minha casa. Na verdade, tenho 2 sistemas de produção. Tenho uma panelinha pequena para desenvolver receita e uma panela maior se eu quiser fazer alguma coisa, um churrasco mais... chamar os amigos lá, jogo de futebol, eu faço cerveja também. Então, assim, nós já falamos dos equipamentos e dos insumos. Então, assim, o que você vai precisar para fazer sua cerveja tá por aí. Aí tem o processo. Como eu faço? E quanto tempo demora? Como é que é esse processo? O que eu tenho que fazer? Já comprei tudo, chegou lá, comprei lá no Mercado Livre, algum lugar, na internet, chegou na minha casa. E agora? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro o que você vai fazer, começar o processo, você vai colocar a quantidade limite de água, né, para você fazer a cerveja. Depois você vai pegar o malte que você comprou, vai moer esse malte, passar pelo seu moedor. As lojas já moem também? Dependendo da loja, já entrega moído. Se quiser comprar moído também, se for num brew shop, né? Isso. Eles já entregam isso moído também. O melhor, assim, para você não ter uma perda de qualidade, é você moer na hora. Se você moer antes, você não sabe quanto tempo essa moagem aconteceu e você pode ter algum prejuízo, uma perda de sabor no grão, uma oxidação que a gente fala, né? Antes de você iniciar seu processo. Então, dica importante. Então, assim, se você for comprar moído, já compra no dia que você vai fazer a cerveja? Exato, se for no brew shop, fala, eu quero que moe, vou fazer hoje cerveja. Então você pega lá, já pega o malte moído, leva para sua casa e já começa a produção. É a melhor dos mundos. Legal. Então aí chegou lá, escolhi minha panela, vou... Aí você vai moer o grão, você vai colocar esse grão dentro do seu bag, né, do saco de voal, e vai deixar a temperatura da água, antes de colocar o grão, você vai acertar a temperatura da água mais ou menos dos 66 a 68 graus. Aí você vai misturar o grão e deixar nessa temperatura por mais ou menos 1 hora, 1h20. Depois dessa 1h20, você vai ter que subir a temperatura para 76 a 78 graus. Então o interessante é o termômetro ficar lá dentro da água lá todo o tempo para eu ir acompanhando? Não é necessário. De tempos em tempos dá para você ir lá, com a pá, né? Você mexe um pouquinho para dar uma homogeneizada melhor, você mede a temperatura. Dá uma esfriada, vai, esquenta um pouquinho. Sempre vai de 5 em 5 minutos, entre um intervalo de 5 a 10 minutos você vai fazendo essa aferição. Depois desse tempo, você vai subir a temperatura para 78 graus, porque o que acontece na verdade, né, nesse processo? A 66 graus, 68 graus, eu tenho uma ação enzimática. Essa enzima que ela vai quebrar o amido do malte e esse amido do malte que vai ser quebrado, ele vai gerar um tipo de açúcar. E vai ser esse açúcar que vai ser consumido pelo fermento, na fermentação, que vai gerar o seu álcool. A gente pergunta, você faz cerveja, que horas que você coloca o álcool, né? Que momento você adiciona o álcool? Na verdade, não adiciona em momento algum, é um processo natural. O fermento ele vai pegar o açúcar que você trabalhou nesse primeiro processo, quando você está fazendo cerveja em casa, e ele vai transformar esse açúcar em álcool e gás carbônico. É essa a grande sacada do fermento. Ele não faz nada mais que isso. Ele pode conferir algum tipo de sabor, dependendo do fermento que você for usar. Aí, depois que eu fiz, deixei nesse tempo de 1 hora, 1h20 a 68 graus, eu tenho que subir a 76 graus, porque é essa temperatura que eu vou cessar a atividade das minhas enzimas. Isso aí eu vou controlando lá na boca do fogão, lá para aumentar, diminuir, vou aumentando o fogo, diminuindo o fogo. Exatamente, Você vai diminuindo, aumenta, diminui, até você manter bonitinho a temperatura, bateu a temperatura, você desliga, deixa lá uns 5 minutos, aí o que você vai fazer? Você vai puxar, tirar o saco de voal ali, e vai deixar escorrer todo o líquido para dentro da panela. Deixa ele meio penduradinho, é isso? Se você tiver um apoio para pendurar, você mesmo segura o amarra na coifa do... É uma opção também. É uma opção. Aí, depois que você deixou escorrer tudo, você vai... Aí sim, liga o fogareiro de uma intensidade forte, que é para você vai ter que ferver o líquido, né? Esse líquido a gente dá o nome de mosto. Mosto cervejeiro. Aí você tem que ferver esse líquido por mais ou menos 1 hora, 1h10, porque você tem que
concentrar mais, vai ser na fervura que você vai adicionar os lúpulos, que, por exemplo, o primeiro lúpulo, você vai comprar o lúpulo de amargor. O lúpulo de amargor, muita gente fala, pô, tomei a cerveja de tal estilo, ela é mais amarga que a outra, né? Não sei se você pega muito esse questionamento. Bastante. Ah, você tem uma IPA, a sua é mais amarga, a minha é menos amarga. É nesse momento aí que você vai fazer o tal do amargor. Exatamente. Eu vou definir, antes da minha receita, a quantidade de amargor que eu quero para o meu produto. Então, dependendo do lúpulo e a quantidade que você vai colocar, você coloca o lúpulo de amargor primeiro no começo da fervura. Depois que você colocou no começo da fervura, deixa ferver lá e você vai adicionar o lúpulo de aroma no final. Quanto tempo depois, mais ou menos, isso? Então, começou a ferver lá, meu saquinho ficou pendurado, começou a ferver, eu vou adicionar o lúpulo de amargor. Isso. Aí depois, quanto tempo para eu adicionar o... Você vai adicionar o outro lúpulo mais ou menos faltando de 10 a 5 minutos para acabar a sua fervura. Legal. Então, e quanto tempo de fervura? 1 hora. 1 hora. 1 hora e 10. Então, falando da fervura, tem esses dois lúpulos. O lúpulo de amargor e o lúpulo... De aroma. De aroma. Isso. Legal. Quando eu vou comprar esse lúpulo, como eu devo pedir? Eu devo pedir dessa maneira? Sim. Na verdade, antes de você definir qual o lúpulo de amargor e o lúpulo de aroma que você vai usar, você tem que definir o estilo da cerveja que você vai produzir. Por exemplo, existem lúpulos próprios para determinados estilos. Então, por exemplo, se eu for fazer uma IPA na minha casa, eu vou puxar mais para um lado cítrico. Então, quando eu for na brew shop comprar o lúpulo, eu falo, eu quero um lúpulo de amargor para fazer a minha IPA e um lúpulo de aroma também. Então, o lúpulo de aroma vai ser praticamente que vai te dar o gosto, o sabor, o aroma também da parte cítrica, né? Que é a característica principal da IPA americana, né? Uhum. Aí, então, o dono do brew shop, ou o funcionário, vai te indicar os lúpulos que eles têm à disposição lá para você fazer a sua receita. Bacana. E aí, assim, voltando ao tempo, então coloco o de aroma. Essa período de fervura ele vai demorar mais ou menos 1 hora. 1 hora e 10. Coloco o aroma, espero lá, então 1 hora e 5. Depois eu vou colocar o de... É o contrário. Perdão, vou colocar o de amargor. Depois de 1 hora e 5 eu vou colocar o de aroma. O de aroma. Por que você faz isso? Que nem estava comentando. O lúpulo de amargor ele é rico numa substância que chama alfa-ácido. Ele é pobre na substância que é o óleo essencial. O óleo essencial do lúpulo é responsável pelo aroma. Então, o lúpulo de aroma, ele já é o contrário do lúpulo de amargor. Ele é rico no óleo essencial e pobre na quantidade de alfa-ácido. Ou seja, o lúpulo de aroma ele não contribui com o amargor para a cerveja, com o amargor tão alto. Ele pode contribuir sim, mas é uma parcela muito pequena em relação ao lúpulo de amargor. Então, por isso que você primeiro coloca o lúpulo de amargor no começo da fervura e no final da fervura você coloca o lúpulo de aroma. Então, durante o período da fervura, eu vou adicionar os 2 lúpulos, certo? Isso, correto. Aí, 5 minutos antes de acabar, lá com 1 hora e 5 e tal, eu vou colocar o último lúpulo. Acabou minha fervura. Acabou sua fervura. Aí, próxima etapa. Próximo passo. Você tem que fazer o Whirlpool, que nós chamamos. O que é o Whirlpool? É o efeito parecido com a xícara de café ou xícara de chá. A gente pega a colher e gira a xícara de chá dentro do pires, toda a parte sólida vai concentrar no meio da caneca. É mais ou menos isso que você vai fazer, porque o lúpulo ele se dissolveu durante a fervura e você não quer arrastar a partícula de lúpulo para o fermentador. Sim. Então você vai fazer isso, daí vai girar, vai pegar a pá, vai mexer um pouco lá, sentido horário, mais ou menos 1 minuto, e deixa descansar ali por mais ou menos uns 15 a 20 minutos, para dar tempo de acabar a rotação e isso com o fogo tudo. já desligado? Com o fogo desligado. Legal, então eu desliguei o fogo, vou pegar minha pá lá e vou mexer um pouco, é isso? Exato. Quanto tempo mais ou menos eu tenho que mexer? 1 minuto. 1 minutinho mexendo lá? Já é o suficiente. E aí vou deixar descansar. Nesse momento você vai colocar o chiller. O chiller ou o trocador de calor, que é nada mais do que uma serpentina? Uma serpentina, correto, uma serpentina dentro da panela, onde você vai passar água por dentro dela e você vai resfriar o seu mosto. Essa água eu posso usar água da torneira, ponho pra dentro dela, ligo lá, como se fosse uma mangueira, só que é aquela de inox e tal, né? Pode ser de alumínio de também. Alumínio, alumínio é mais barato. É. Pode ser sim, exatamente. Aí você conecta a água da rua mesmo, não tem nenhum problema. Certifica que não tem nenhum furo. É, melhor. Ultimamente furos em serpentina estão dando... É meio complicado, polêmico.
Aí você deixa esfriar, passa água, deixa esfriar até chegar uns 25, 30 graus. Eu vou lá com o termômetro enquanto passa água, É, eu vou medindo a temperatura. O correto. que estava fervendo, agora precisa baixar para 25 graus. Entre 25 e 30 graus já dá para baixar. Quanto tempo mais ou menos? É que depende do volume, é isso? Não, independente do volume, o processo é o mesmo. Tá. Mas o tempo que você vai levar varia entre 5 a 7 horas e meia. O tempo para resfriar isso? Não, tempo total. Total. Para resfriar mais ou menos, tem ideia? O ideal é você fazer o mais rápido possível. Então, quanto mais rápido eu resfriar, menor o meu risco de... Mas um ponto importante o mais rápido é o resfriamento. Você não pode mexer o que está lá dentro. Sim. Lá vai estar descansando. Está descansando. O resfriamento, se você conseguir fazer em 15 minutos, maravilha. Em meia hora, 45 minutos, o que se pede em muita literatura é que esse tempo de você fazer mexer, né, fazer o Whirlpool, deixar descansar e o resfriamento não ultrapasse 2 horas. Não ultrapasse. Tem um tempo. Você tem um tempo bom para fazer isso daí. Depois que resfriou, na sua panela, até um ponto importante que eu não comentei anterior, é bom você ter uma saída para você ter uma torneira. Uma torneira eu embaixo. já vi isso. O pessoal às vezes faz um furo lá com a serra-copo. Exatamente. E pluga uma torneira mesmo. Uma torneirinha normal, pode ser de bronze normal. Aquela torneira que o pessoal usa no quintal, assim, geralmente que é aquela de bronze, Sim. aquela mais amareladinha, né? Sim, pode ser. Não tem nenhum problema. Pode ser aquela torneirinha simples. Por quê? A hora que você terminou de resfriar, você vai ter que tirar o líquido lá de dentro, né? Pra não ter que ficar lá, tipo, tirando gasolina do tanque do carro, né? Não tem como. Não tem como. O ideal é abrir a torneirinha lá. Você abre a torneirinha, o que você faz? Num balde próprio para fermentação, pode ser esses baldes. Geralmente o pessoal utiliza balde branco. Vende nessas lojas também. Vende tudo nessas lojas de insumos. Aí você pega um balde, você vai deixar o balde numa distância razoável da torneira, abre toda a torneira de modo que o líquido, quando chegue no balde, ele tem que espumar. Então, de cima do fogão lá, se eu colocar o balde no chão, assim, mais ou menos a 1 metro, abrir a torneira, dar aquela respingada no chão pra mulher brigar. No chão não. No chão não, dentro do balde. Dentro do balde. Dentro do balde. Abre lá a torneira e deixa caindo enquanto ele tem que espumar. O ideal é que ele espuma. Nesse momento ele tem que espumar. Certo. Depois que você transferiu todo o líquido para dentro do balde, você pega o saquinho de fermento, abre ele, dosa lá dentro do balde, fecha e deixa fermentar. Esse fermento é algum específico para cada cerveja ou não? Sim. Dependendo do estilo de cerveja que você vai produzir, tem o fermento. Então, quando você vai comprar o lúpulo lá, que você vai falar já o estilo de cerveja, você já compra o estilo de fermento também, o tipo de fermento para aquele estilo de próprio cerveja. para aquele estilo. Exato. Por exemplo, que nem hoje a gente comentou de lúpulo de IPA, né? Uhum. Então, vamos levar o assunto aqui como se a gente fosse produzir uma IPA. Eu vou comprar um fermento próprio para produzir uma IPA, que é um fermento de alta fermentação, ele vai fermentar ali uns 20, 25 graus. Aí nós falamos, jogou lá no balde, espumou. O que eu faço? Você fecha o balde. Então o balde tem que ter tampa. O balde tem que ter tampa. Certo. Fechou o balde, aí tem um dispositivo, parece a gente chama de airlock, que é você coloca um pouco de água lá dentro e ele não deixa o ar entrar dentro do balde. Ele somente vai expulsar o CO2, o gás carbônico que a levedura vai gerar, ele vai expulsar esse gás carbônico de dentro do balde. Então, quando eu comprar o meu balde, é interessante ele já vir com esse airlock. Ele já vem. Ele já vem com o airlock. Ele vai expulsar, aí você vai deixar fermentar ali por uma semana. E aí eu coloco aonde em casa para fermentar isso aí? Na sua casa, se tiver... Qual o lugar mais propício? Mais propício é um lugar que não fique longe do sol e um lugar que você saiba que a temperatura ali não varie muito. Então, de repente, um cantinho ali embaixo do tanque, guardadinho. Exato. Não bate sol, tem uma ventilação, ele mantém uma... Exato, porque pode deixar ali, ou se você preferir, você pega uma geladeira, você coloca um controlador de temperatura, aí você tem uma fermentação com aí temperatura tem uma variação para estilo de cerveja e temperatura? Tem. Então aí quando você for escolher a sua cerveja, você já vê qual a temperatura ideal para a fermentação e você escolhe o local. Se é dentro de uma geladeira, exato, se é num cantinho mais arejado. Exato. Então varia muito. Que nem muita gente pergunta, quanto que gasta para se fazer um equipamento de cerveja? Eu falo, depende, quanto você quer investir. Você pode fazer o mais básico possível, simples possível, uma coisa ultra high-tech.
Dá pra E fazer. aí quanto tempo eu deixo ali embaixo? Eu vou fazer embaixo do tanque mesmo lá, que lá em casa não tem armário embaixo do tanque. Não tem problema. Lá é mais facinho de guardar. A geladeira, se eu colocar lá, minha mulher me mata. Então, eu vou colocar embaixo do tanque. Quanto tempo fica lá? Mais ou menos, em média, vai deixar uns 7 dias. 7 dias, eu vou deixar lá. Tem alguma maneira de eu provar, ver se aquilo tá Sim, bom? Como é sim. que eu faço? Dá pra você provar pelo próprio balde mesmo, que tá fermentando, o balde já vem com uma torneirinha. Ah, Aí dá pra você pegar o balde, pega um copinho, tira uma amostra e vê como tá. Pra você saber se a fermentura já cessou, a Para você saber se a fermentura já cessou, a fermentação. fermentura não, né? Fermentação. fermentação. A fermentura foi feia essa, meu Deus. Esse aí a gente coloca o... É meme, né? Virei meme, gente. Aí, para ver se a fermentação já acabou, você pode usar um densímetro. Você compra junto uma proveta e põe o líquido, né? Põe a cerveja dentro dessa proveta e com o densímetro você consegue ver se ele já estabilizou ali. Se eu provar no paladar, eu consigo saber, não? Não. Não consegue, só no densímetro. Bem difícil. Ou vou arriscar também, né? Você pode arriscar, se quiser ir às cegas, dá pra fazer, Vai- dá dá, pra se vai- aventurar vai embora. também. Vai que vai. E no densímetro eu vejo o que ali? O que eu consigo avaliar para ver se ela tá boa ou não? Então, durante o processo, a gente extraiu os açúcares que iam fermentar, certo? Como a gente já extraiu esse açúcar, o fermento ele consumiu esse açúcar. O densímetro vai me mostrar a quantidade de açúcar que ainda tem no líquido. Então a gente vai acompanhando. Cada dia que passa, eu vou ter uma quantidade menor de açúcar. E qual que é o ideal para eu saber se ela tá pronta? Tem como é que eu vejo no densímetro? Você vai saber se já acabou quando você tira a sua amostra umas 2 ou 2, 3 dias seguidos e o seu densímetro não varia. Ah, entendi. Quando ele estabilizar. Estabilizou. Ele estabilizou, é que sinal que tá pronto. Tá pronto. Aí já. eu tenho um balde de cerveja em casa. Aí, legal. Tô com o meu balde, densímetro lá, falou, ó, cerveja estabilizada. O que eu vou fazer agora? Agora você vai envasar. Envasar. Envasar você pode colocar numa garrafa, Isso. pode colocar num barrilzinho, se você tiver uma chopeira. Uhum. Do balde direto eu posso gelar e tomar? Não. Não Vai dá, estar sem né? gás. Vai estar uma cerveja choca. Extremamente choque. Então, ou eu coloco ela numa garrafa ou num barril. Exato. Bacana. E como que a gente faz isso, né? No começo você pega a garrafa, pode ser a garrafa reutilizada. Pode muita ser gente reutiliza a aqueles garrafa. cascos que tá lá no quintal velho, lá, dá uma lavada nele boa. Você tem que garantir uma boa sanitização dele Se eu ali, lavar né? ele direitinho, Dá pra dá utilizar. pra usar. Sim. É isso Aí aí. você tem que ter a garrafa e a rolha metálica, que é a tampinha, tampinha. né? A tampinha. Aí tem, pô, mas dá pra você fechar? Como que você faz pra colocar a cerveja? A gente tem simplesmente um arrolhador, que a gente posiciona a rolha em cima da garrafa e fecha essa rolha. Esse arrolhador é aquele manualzão lá mesmo, que é baratinho, né? Você põe lá, aperta ele lá Aperta e cravou lá, cravou, já era. Mas antes de fazer isso, eu preciso fazer à parte uma solução que a gente chama de solução de priming. O que é isso? É um açúcar, é uma solução adocicada, é mais ou menos, se eu não me engano, são 6 gramas de açúcar por litro de água, ou 6 gramas a cada 6 gramas de água, 6 gramas de açúcar. Eu faço uma solução de água, um pouco adocicada, e eu vou dosar isso dentro do... Eu vou virar, na verdade, misturar tudo dentro do meu balde que já fermentou. O balde, então, eu vou misturar ele de novo. Mais ou menos. Mais ou menos, só na manhinha ali, né? Na manhinha, para você não ter muito arrasto de fermento. Esse Prime eu consigo comprar pronto ou eu tenho que fazer em casa Dá para mesmo? você comprar pronto. Eu consigo lá Hoje no em brew dia- shop e falar, ó, quero o meu Prime aqui, não quero ter trabalho com isso aí. Dá para você comprar, sem problema. É só você vai ter o trabalho de misturar, adicionar uma quantidade Sem de açúcar. levantar o fundo lá, né? Ou o que dá para você fazer? Dá para você transferir, tirar do balde que fermentou, acabou a fermentação, certo? Eu transfiro de um balde para um balde novo, limpo, e eu posso adicionar um pouquinho mais de levedura ali no meio, junto com o prime, e misturo tudo com a cerveja. Certo. Aí eu vou encher minha garrafa, tampo e deixo essa garrafa por uns 15 dias. A garrafa eu posso encher direto da torneirinha ali do balde mesmo? Eles têm um dispositivo que dá para você Que dá mas pra encher. Mas Dá dá pra para encher. você encher. Enfim, da maneira que eu vou encher lá, depois que eu misturei o Prime, tudo certinho, eu vou encher minha garrafa, vou cravar ela, geladeira. Não, ainda não. Vamos do quê? Você vai deixar essa garrafa a temperatura ambiente por uns 15 dias. Lá embaixo do tanque mesmo, lá no cantinho. Pode ser. Mesmo lugar onde estava o balde. Por quê? O que vai acontecer? Você vai estar forçando uma segunda fermentação.
Essa segunda fermentação você vai fazer com que gere gás carbônico dentro da garrafa. Ah, isso que dá essa espuminha aqui, aquele gás. Isso aí também. Entendi. Ele ajuda muito nisso. Aí depois, os 10 a 15 dias é o tempo que vai dar para a levedura gerar esse gás. Aí sim você vai botar na geladeira 0 grau. Depois de uma semaninha você toma. Rapaz, mas dá trabalho pra tomar uma cerveja, hein? Minha mulher vai ficar doida lá em casa, que é balde, é garrafa lá embaixo. Vou deixar as garrafas lá 15 dias lá encostadinha. Passou 15 dias, ela já tá cravada, não tem como eu provar mais, né? Não. Já tá fechadinha. Vou pôr na geladeira e chamar a rapaziada. Aí marca o churrasco por uma semana. Depois dali marca... por exemplo, passou os 15 dias, você põe na geladeira, uma semana depois dá pra você marcar o churrasco. Aí marca o churrasco, chama a galera, fala, ó, cerveja tá pronta. Você dá engarrafada e tal. Quando eu abrir, ela vai dar aquele tss. Com certeza. Oh, que beleza. Então assim, vamos recapitulando aqui tudo rapidamente. Nós falamos sobre equipamentos que você precisa. Nós falamos sobre insumos que vocês precisam também. O processo, o invase. E aí, só um ponto final. Eu tenho que tomar algum cuidado na hora de lavar? Isso é muito simples. Eu posso ir lá e lavar com sabão lá mesmo, tudo, balde e tal. Qual cuidado eu tenho que tomar para não ter nenhuma contaminação, ninguém morrer lá em casa lá para tomar minha cerveja? Sim, é muito importante a sanitização. Dá para você fazer a limpeza básica, né, do seu equipamento com água e sabão neutro, detergente neutro também, mas melhor o detergente neutro. Para sanitizar, você utiliza iodofor, que chama. É um produtinho chamado iodofor. Iodofor. Não é cândida, que lá em casa eu sanitizo tudo com cândida. Eu ponho lá um pouquinho de cândida. O iodofor você utiliza mais quando você vai sanitizar a garrafa. Quando eu vou comprar a garrafa, eu vou pegar do quintal, isso. Eu tenho que dar uma lavada. Tem que lavar ela extremamente bem, por dentro, por fora. O iodofor vai ser... você vai passar o iodofor, depois tem que tirar ele, deixar a garrafa secar. Iodofor, o que é? Ele é líquido? Ele é líquido. Eu misturo lá. Você faz uma solução líquida lá, tem o modo como fazer, montar a solução. Você faz isso daí e tem o passo a passo. Sim, o balde também eu lavo com isso aí também. Sim, lá, o que der pra você tudo que eu vou você usar. faz isso, ou iodofor ou álcool 70. Com álcool 70 também dá. Todo mundo tem álcool 70 em casa também. Ou quando você for comprar seu equipo lá, já compra o iodofor, deve vender nessas lojinhas também na internet. Também compra que já vai ficar mais fácil. Você limpa tudo. Quer dizer, não adianta nada eu fazer todo esse processo com os equipamentos tudo sujo também, que vai pra você fazer, mas só que a chance de dar errado, a chance de quando você abrir a garrafa, fizer o tss, e tiver ruim, tiver estragado, aí você vai falar, putz, o que eu fiz? O que eu errei? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Eu abri, provei, a cerveja não tá boa. Posso tomar ela? Pode. Pode tomar. Eu tô perguntando isso pro Tarso, porque já aconteceu isso comigo. Eu fiz uma cerveja uma vez com manga. Rapaz, ficou horrível. Mas aí que nós fizemos. Ficou uma tristeza, eu coloquei lá no saquinho, lá daquele saquinho de cortina, coloquei lá manga e tal, ficou horrível. Só que eu falei, rapaz, mas isso aqui não pode fazer mal pra mim. E aí nós tomamos aquele líquido todo lá, mas tomamos, né? Ficou um negócio que deu tomável. Não dava pra você vender, fazer nada disso, mas tomável pros amigos, pro churrasco, e depois que eles já tomaram umas outras antes, ninguém viu. Aquilo ficou uma maravilha. Mas assim, agora você aprendeu sobre os equipamentos, os insumos, o processo, o invase e os cuidados que você tem que ter com a cerveja. Sua cerveja está pronta em casa, manda pra gente aí como foi a produção da sua cerveja. Se quiser mandar a amostra também, a gente toma, né? Aceito, com certeza. Ou chama pro churrasco, né? Que é melhor ainda. É melhor, né? Eu levo a fome. Pessoal de casa, mais uma vez, muito obrigado. Hoje nós tivemos aqui o Tarsis, mestre cervejeiro, amigão, muito gente boa, um dos melhores cervejeiros que eu conheço, se não o melhor cervejeiro que eu conheço. É isso. Para explicar isso para vocês em casa. Muito bom ter você aqui. Mais uma vez, muito obrigado, cara. Obrigado pelo convite, foi um prazer falar um pouco, né? Tive que passar bem por cima, assim, mas só que é muito gostoso falar sobre cerveja. Esse foi só o primeiro vídeo, cara. Às vezes a gente vai poder... Manda suas dúvidas aqui pra gente. Eu queria saber mais sobre lúpulo, eu queria saber sobre malte, o processo. Manda suas dúvidas que eu chamo ele aqui de novo e a gente vai destrinchando. Dá pra gente fazer uma live, o que você acha? Vamos fazer uma fazendo cerveja aqui. Pode ser. Eu tenho um equipe aqui, mano, não é daqueles lá, mas tem um negócio aqui que dá pra gente fazer. Em casa também, a gente brinca. A gente junta tudo aqui e faz... Vamos marcar uma cervejada aqui. Aliás,
Braçagem. Uma abraçagem, assim que chama. Isso. Pessoal de casa, muito obrigado. Curte esse vídeo aí, como fazer cerveja em casa. Já dá pra você começar. Legal? Obrigado, até o próximo vídeo.